Eu sou a Loana, tenho 36 anos. Meu nome é Lidiana, tenho 41 anos. Eu sou Daniele, tenho 24 anos. Olá, eu sou Jean Anderson de Jesus Santos, eu tenho 24 anos. Meu nome é Deilane, tenho 25 anos. Oi, eu sou a Aline, tenho 29 anos e vou contar um pouquinho sobre a minha experiência na produção do TCC nesse período de pandemia. Para mim, o TCC era Eu tinha um medo de escrever um TCC. Acho que todo mundo tem isso. Mas após a conclusão, a escrita do meu trabalho, eu vi que construir um TCC é muito importante, não só para a sua vida acadêmica, mas também para deixar um legado para outras pessoas. Como conseguir fazer um trabalho, deixar uma inspiração ou talvez algo que agregue também ao trabalho de outras pessoas. Então eu vejo o TCC como um reforço, um auxílio para outras pessoas que posteriormente também vão produzir seu trabalho. Eu acho que é um divisor, assim, porque você vai se aprofundar. Às vezes você não foi tão profundo durante o percurso da faculdade e no TCC você aprofunda mais algo que lhe instigou, você ficou com aquela dúvida. Eu sempre achei que TCC era algo que acabava reduzindo muito nossa longa jornada de 4 anos. Resumir, colocar à prova todo esse trabalho durante esse percurso em um único trabalho, eu achava que acabava desvalorizando. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, porque na produção do TCC a gente acaba se especializando, digamos assim, se aprofundando mais, conhecendo mais e eu acho que o trabalho que a gente deixa pronto, ele vai servir de experiência para outras pessoas, assim como a gente tem utilizado outros trabalhos como fundamentação teórica na nossa produção. Eu acredito que o nosso trabalho também ele vai servir para outras pessoas, para a própria universidade, para que talvez ele possa continuar, essa pesquisa ela possa continuar. O TCC ele vem para a gente demonstrar a capacidade de estudar, analisar, pesquisar, encontrar problemas e tentar de alguma forma resolucionar esses problemas. Eu acredito que é uma porta de entrada para a carreira profissional e é uma base muito importante para saber na prática o que a gente tem de conhecimento e de experiências durante o que a gente conseguiu durante o curso. Ela é uma oportunidade de colocar em prova tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 4 anos. Algumas vezes esse tema já vem acompanhando a gente desde os primeiros períodos e é um tema que a gente já vai investigando, tentando solucionar. Também é uma oportunidade de trazer uma pesquisa, até mesmo que já foi pesquisada por outras pessoas, só que com outra visão, com uma visão diferente, com propostas diferentes, o que também beneficia a universidade, os alunos que ainda virão, que poderão também partir dessa pesquisa que a gente está realizando agora, através de outras lentes, de outros olhares diferentes. A escolha do meu tema foi contação de histórias, porque eu tenho muito amor por contar histórias. Eu tinha algumas experiências em sala de aula, na igreja onde congrego, então nós pensamos em fazer isso, contar histórias musicalizadas no hospital, na brinquedoteca, lá da UNEB mesmo, na escola. E eu pensei em colocar a música como ponto muito forte na contação de histórias, porque desde criança eu sou musicista, eu gosto muito de música, então eu decidi envolver a contação de história e a música. Durante a faculdade, eu fiz a residência pedagógica. Então, na experiência da residência pedagógica, eu passei 1 ano e 8 meses numa escola. Eu pude perceber que não tinha recreio, só era 10 minutos o recreio. Então aquilo me instigou a fazer o meu TCC falando sobre o recreio. Eu e minha turma sempre tivemos um incentivo desde o 4º período para que a gente escolhesse logo e não deixasse de última hora o processo de escolha do tema do TCC. Então, anteriormente eu tinha uma ideia de que eu queria falar sobre educação ambiental, tinha alguns materiais que eu tinha separado, mas aí depois eu desisti e então busquei fazer uma coisa que seria tipo um resgate histórico, familiar meu, na entrada da universidade, buscando então falar um pouco sobre minha autobiografia. Só que aí eu novamente desisti do tema e quando chegou então no período de
monitoria de ensino que eu participei com o professor Flávio, eu me interessei pelo tema de metodologias ativas. E então, com essa temática aparecendo para mim, foi o que me despertou então para construir o meu TCC. Primeiramente, eu e as minhas amigas, num trabalho em trio, decidimos falar sobre uma ideia que a gente teve no estágio, que foi falar sobre os egressos de pedagogia, pessoas formadas há alguns anos atrás, onde estavam hoje, se tinham seguido essa profissão, se estavam no mercado de trabalho, e investigar como essas pessoas estavam hoje. Eu ia falar sobre recreio escolar, mas como estava no meio da pandemia, então eu mudei as perguntas da entrevista dos alunos, porque eu ia entrevistar os alunos sobre o recreio, então não tinha o recreio porque estava numa época, ainda estamos, né, numa pandemia ainda, então eu perguntei a eles se durante as aulas remotas tinha alguma coisa de recreio, os professores faziam alguma coisa. Então eles falaram que não, que dava 10 minutos, tinha outras escolas que só dava 15 minutos, às vezes já encerrava a aula, mas não tinha nenhuma experiência de recreio na pandemia. Devido a gente ter desistido da disciplina no semestre passado, a gente despertou a curiosidade. Eu e o meu grupo despertamos a curiosidade de saber como é que se deu a produção de TCC dos alunos, nossos colegas de sala, durante esse período pandêmico, já que tantos outros problemas vieram a desenvolver. Foi aí onde a gente começou a fazer pesquisas sobre o nosso atual tema, que é a produção de TCC nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia, as coisas foram tudo mais complicadas. A começar pelo isolamento social, que dificultou a questão de ir presencialmente nas escolas, de saber onde estão, de localizar esses alunos, esses ex-alunos, né, da UNEB. Nós precisamos mudar, né? Eu e minha orientadora precisamos pensar em outra alternativa por causa da pandemia. Então nós pensamos em fazer algo de maneira remota. Eu contaria essa história online. E aí, durante as orientações, minha orientadora Antoneide falou para mim se eu criava quando eu contava essas histórias, se eu criava, né? E aí eu descobri que eu criava sim. Quando eu estava dentro de sala de aula, eu contava as histórias, só que eu não registrava, né? Aquilo que eu estava criando. Então, durante as nossas conversas, ela falou, então, Alona, você começa a registrar isso. Então, eu comecei a pensar, né, em registrar as minhas contações de histórias. Então, surgiu 2 contações de histórias. Eu criei 2 contações, que foi o Lagarto Topetudo e o Moranguinho. Então, depois que eu contasse essas histórias, eu ia criar uma página no Instagram. Então, eu criei essa página no Instagram e dentro dessa página eu deixaria sugestões para professores, para mães, para pais, para as crianças, porque eu gravei esses 2 vídeos dessa contação, eu gravei para deixar dentro da página do Instagram. Então, acabou que ficou a contação de história musicalizada e o Instagram. Em primeiro momento seria presencial e agora seria de forma remota. No processo do TCC, eu encontrei alguns problemas ocorreram no meio. Por conta de quê? Da pandemia, por conta que não podia fazer uma entrevista pessoalmente com as pessoas. Então eu usei a tecnologia, né, a meu favor, fazia entrevista, mandava e dava um tempo para as pessoas responderem. E assim, foi uma dificuldade, foi uma coisa diferente, né? Porque assim, em todo o tempo, no curso, fazíamos entrevistas, essas coisas de trabalho, alguma coisa ao vivo. Então, foi difícil, não foi fácil não. Com o contexto da pandemia, que a gente se isolou muito, eu vi muita dificuldade por causa da distância que eu tinha com a orientação. Por ser uma pessoa assim um pouco dependente às vezes, eu me via perdido em como começar um trabalho. Todo o material que eu utilizei para compor a escrita foi totalmente digital. Então, os livros eram todos em PDF, ou então eram sites da internet, eram vídeos,
porque eu não, com esse contexto pandêmico, a gente não teve acesso à biblioteca devido à contaminação do Covid-19. Meu maior desafio foi a internet mesmo. Eu tinha internet móvel no meu celular e durante minhas orientações nós notávamos que falhava muito e aí eu precisava procurar uma internet que fosse mais ágil. Um dos desafios que a gente enfrenta, não só eu, mas toda a minha equipe, é encontrar autores que falem do nosso tema, autores conhecidos. Hoje nossos estudos são baseados em outros estudos, em outros trabalhos de TCC, em outras pesquisas, porque infelizmente a gente está tendo essa dificuldade para encontrar esses autores como referência. Além dessas dificuldades que a gente encontrou de ir a campo, encontrar esses alunos e fazer a entrevista, a gente também teve outras dificuldades pessoais, como enfermidade, que foi no meu caso. Tive um acidente, já dá vontade de chorar. Tive um acidente que dificultou muito a minha vida, fiquei desempregada, então assim, foi muita coisa. O psicológico ficou muito abalado. Minha vida universitária ela é marcada por desafios. Um deles sempre foi a distância. Assim, eu sempre fui a que morou mais distante das minhas amigas, porque eu moro no interior, então sempre assim, a distância sempre foi o maior desafio por conta de transporte. Nessa produção do TCC acaba atrapalhando um pouco, porque para se reunir é meio complicado. Eu acho que esse é o marco dos meus desafios. Com a pandemia piorou, vieram os problemas psicológicos, infelizmente o meu quadro de ansiedade acabou se agravando, eu precisei ter atendimento. Foi quando eu precisei me afastar da universidade para poder me cuidar mais um pouquinho. Nesse meio tempo também eu desenvolvi outras coisas nesse período em relação à ansiedade, que foi se agravando desde o primeiro tema e foi se agravando, foi ficando de uma forma onde eu não conseguia mais estudar, me concentrar naquilo ali. A estratégia que eu escolhi foi utilizar a plataforma Zoom, né? Porque é um grande desafio usar a internet e eu tinha pouca experiência com ela. E o pouco de experiência que eu tinha é com essa plataforma Zoom, porque a gente já tinha feito alguns trabalhos com essa plataforma e eu teria a possibilidade de gravar. Então, além da gravação da plataforma, eu utilizei também o meu celular. Então, eu gravei tanto do computador, através do aplicativo, quanto do celular. Então, essa foi uma das estratégias que eu utilizei, né, dentro da minha pesquisa. Para conseguir concluir os estudos, eu decidi fichar e fichando o estado da arte. Como é um tema novo, ele não tinha muitos autores que falavam sobre isso. Então, esse foi um desafio também encontrado por minha equipe, né, nesse sentido de ser um assunto novo, né? Então a gente foi buscando estado da arte, pesquisas que já tivessem sido feitas em relação a isso. As estratégias que eu utilizava para estudo sempre foram as que eu sempre fiz durante a vida toda, desde quando eu era do Fundamental 2, vamos dizer assim. Eu sempre pegava os materiais, alguns, né, e escrevia um pouco deles no caderno para depois eu passar para a digitação. Ou então eu lia um pouco sobre o assunto, assistia um vídeo, lia os materiais que a orientação também passava. Então eu já separava um momento para estudar aquilo e após isso eu passava um momento maior escrevendo no computador. Então eu já digitava as ideias que iam vindo, ia complementando e era desse jeito que eu fazia a minha escrita. Eu tenho procurado tirar 1 a 2 horas por dia para fazer as minhas leituras e os meus fichamentos de texto. Aí eu costumo fichar todos, escrito a papel, para depois escanear, para a gente poder colocar em ordem, o que é mais difícil. Minhas estratégias de estudo começou com as dicas e orientações do nosso orientador, que nos passou muitos autores, muitos livros que a gente poderia se nortear, ter uma base. Partindo disso também fomos para a internet, que é o meio mais importante nessa época de pandemia. E lá a gente conseguiu o estado da arte, buscamos sobre o tema, pessoas que já fizeram produção de TCC falando sobre esse assunto. Então eu busquei muita informação na internet e autores que já falaram sobre isso.
Durante a semana, todos os dias à noite, eu sempre pesquisava sobre isso. Eu usei algumas estratégias para conseguir organizar, né, a minha escrita. Então, como eu tinha que fazer várias leituras e algumas eram complexas, eu assisti alguns vídeos de contação de história, bem descontraídos, de outras contadoras. Então isso me trazia calma, tranquilidade. Depois que eu assistia esses vídeos, aí eu ia para a leitura mesmo mais complexa e conseguia fluir na minha escrita. Mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com essa turbulência durante o percurso, a gente continuou, foi escrevendo o que tinha, foi contando a experiência, e durante uma das reuniões que a gente foi ver o que já tinha feito, uma das reuniões com o nosso orientador, a gente percebeu, depois da escrita do roteiro, depois de colocar o roteiro no papel, do documentário e tudo mais, que a gente estava no caminho certo. Nesse dia, eu saí da reunião muito grata, muito feliz e confiante de que realmente a gente estava no caminho certo. O nosso orientador até citou, falou exatamente desse jeito, que a gente tinha encontrado o caminho, a gente tinha se encontrado no tema. Porque desde o início a gente sempre quis um tema que mexesse com a gente, um tema que fosse significativo para a gente. E foi além, foi muito mais do que significativo para a gente, porque a gente viveu aquilo ali. A gente viveu aquilo, a gente chorou junto, a gente se preocupou junto, a gente passou tudo aquilo ali junto e a gente conseguiu, a gente estava conseguindo. A gente encontrou aquela luz no fim do túnel. Então, a gente entendeu naquele momento que daria para ir em frente, que daria para continuar. Devido às desistências que a gente já vinha passando, eu e a minha equipe, então assim, quando começou esse semestre, que a gente mudou de tema, eu acho que a gente finalmente teve aquela sensação de dizer assim, a gente encontrou, a gente se achou, é isso que a gente quer fazer, é sobre isso que a gente quer falar e é sobre isso que a gente vai até o fim. Na última semana, a gente ficou sabendo que o TCC ele ia ter um prazo, né, para ser entregue, e eu ainda não tinha concluído a segunda parte do trabalho. Porque a primeira parte a gente tinha feito a parte da fundamentação teórica e tal, e ainda faltava a questão da pesquisa, porque meu trabalho ele foi dividido em duas partes. Eu fiz a fundamentação e aproveitei uma experiência que eu fiz com a temática do TCC no estágio, para poder então agregar o trabalho. E eu não tinha terminado. E aí eu estava muito aflito, eu não estava nem com vontade mais de escrever, eu já queria até desistir da faculdade, queria desistir de escrever o próprio TCC. E foi aí que veio uma mudança do dia de ser entregue o TCC. E aí eu disse, nossa, vai ser um alívio. A orientadora também, ela disse, descanse um pouquinho, já que mudou o dia da entrega. E aí eu tive então um tempo para respirar, para parar. E aí depois que eu voltei a escrever, eu escrevi com tudo. Até nesse dia eu virei à noite para poder escrever mesmo e terminar então o trabalho. Mas nesse momento em que eu disse que eu ia desistir, que eu ia terminar com tudo, a orientação e a família realmente foram um apoio muito forte. Disseram que você tem que conseguir, você é capaz. E aí foi ali o ponto de partida para mim dizer, não, eu já estou na reta final, para que eu vou desistir agora se eu já passei por muita coisa, né? Quase 5 anos de faculdade, mas chegou o momento de concluir. Teve um momento que eu percebi que a minha pesquisa ia dar certo mesmo. Depois que eu fiz a entrevista com as crianças, que eu conferi a gravação tanto no computador quanto no celular, vi a reação delas e percebi que poderia escrever essas reações dentro da minha pesquisa. Aí eu me tranquilizei e disse, agora já deu certo. Eu vou conseguir, eu vou seguir, vou completar minha pesquisa. Por eu estar fazendo com mais 2 colegas, então acho que isso foi um ponto positivo que me ajudou. Quando uma pensava em desistir, a outra estava ali, vamos persistir, vamos conseguir. Quando uma estava com dúvida, a outra vinha. E acredito que esse foi uma base para mim, sempre quando eu pensava em desistir, elas me ajudavam. A família também, que dava esse apoio, afinal já estamos no final aí para encerrar um ciclo, né? E não é fácil, mas a gente não desiste. Após o término, todo mundo quer dizer um ufa, graças a Deus, acabei. Mas, assim, foi uma experiência ótima, sim,
mesmo com os desafios, porque me fez crescer tanto como pessoa, como profissional, que eu quero ser daqui para frente. Eu sou muito grata principalmente a Deus por ter me ajudado a terminar essa pesquisa. Eu percebo que eu saí muito mais forte, acreditando mais em mim. E também a minha orientadora Antoneide foi uma das pessoas que mais me incentivou. Tudo aquilo que eu trazia para ela me motivava. Ela sempre gostou de tudo que eu apresentava. E com muito amor, com muito carinho, ela falava: Luana, o que você acha da gente tirar? O que você acha da gente melhorar? Então, eu acredito que ela foi um grande presente de Deus mesmo na minha vida. Ela tem compromisso mesmo com o que ela faz, né, com a educação. Ela faz por amor. Durante muitas orientações, ela poderia ter parado e ela continuava conversando comigo. Ela tinha que ficar apenas 1 hora só me orientando, a gente ficava 3 horas conversando. Então, através dessas orientações, não foi só para uma pesquisa no TCC, mas para a minha vida. Eu me descobri mesmo em muitas coisas. Uma delas foi as criações, né, das histórias, que hoje eu percebo que eu posso criar histórias. E eu tenho muitos outros projetos para criar livros também para crianças. Enfim, eu fiz várias descobertas durante essa pesquisa. Então, eu só tenho que agradecer mesmo pelas pessoas que entraram no meu caminho durante o meu TCC. Hoje eu sou grata à minha família, eu sou grata ao meu pai, que lá atrás me incentivou a estudar, a ir em busca do que eu sempre quis, do que eu sempre sonhei. E essa profissão de professor e pedagogo é algo que, desde a minha infância, é algo que eu sempre quis. Eu nunca consegui me ver em outra profissão. Desde a infância, quando algum professor me perguntava o que eu queria ser, era sempre a profissão que eu dizia que queria ser. E hoje olhar para trás e ver que esses anos, todas essas dificuldades me tornaram a pedagoga que eu sou hoje, a professora que eu sou hoje. Tudo isso me dá motivos de sobra para ser grata. Até mesmo as dificuldades que a gente passou, porque hoje é história para contar, é experiência para contar, né? E sou grata às minhas amigas também, às minhas colegas de trabalho, ao meu orientador, por tudo isso que a gente viveu junto, que a gente superou, né? E que hoje serve como experiência. E gratidão a todos esses momentos que nós conseguimos vencer. Sempre tive esse sonho de ser pedagoga, mas nunca encontrei assim alguém que me instruísse a fazer. Então comecei a namorar com meu esposo, que hoje é falecido há 4 meses, Lucinaldo. Então, através dele, ele me colocou: vamos estudar, me incentivou, estudava comigo. Me inscrevi no vestibular aqui da UNEB e fiz o vestibular e passei em 3º lugar. E eu sou muito grata a ele, né, porque ele investiu em mim e ficou muito orgulhoso, tudo. Um dia antes eu tive a apresentação do meu TCC e no outro dia ele teve o AVC. Então, sou muito grata a ele, a muitas pessoas, né? No meu percurso teve os professores, amigos de sala, as amigas de sala, amigos e minha família também. Então, sou grata a todo mundo mesmo. Tenho muita gratidão por muitas pessoas que passaram na minha vida e me ajudaram a não desistir. Inicialmente, principalmente a minha família, que sempre acreditaram em mim, sempre acreditaram no meu potencial. Meu sonho sempre foi dar orgulho para eles e estou aqui por eles. São as primeiras pessoas. E no meu percurso eu encontrei amigos que me ajudaram, encontrei meu esposo, que também foi uma pessoa a qual inicialmente eu me inspirava, por também já ser da área, gostar de estudar. Então ele também me deu muita força, sempre quando não tinha, quando estava desmotivada, ele me ajudava. Então é isso. E teve também muitos professores que foram primordiais nesse processo de aprendizado e durante todo o curso, né? Foram essenciais. Minha maior gratidão sempre foi Deus, porque eu costumo dizer que a UNEB foi um presente dele, não tinha perspectiva nenhuma de entrar na UNEB e ele me deu de presente. Sem dúvida alguma, minha família, sem sombra de dúvida, meus pais, minha avó, que foi quem me criou, minhas tias,
Como eu disse, eu sou do interior, então assim, a dificuldade da distância é terrível, assim, você sair cedo de casa, chegar meia-noite, para no outro dia retornar e ter que trabalhar. Sempre foi muito difícil, o apoio da minha família sempre foi primordial. Os colegas que a gente vai encontrando ao longo desses anos, que vão fazendo parte da nossa bagagem, as minhas amigas que fazem o trabalho hoje comigo, a pesquisa, que sempre estiveram comigo, sem dúvida alguma, são as minhas maiores fontes de agradecimento. Eu sou grato sempre, primeiramente a Deus, que me deu a vida, que está sempre comigo em todos os momentos. A minha família, que sempre tiveram me dando apoio desde quando eu entrei na escola e foram também incentivadores para que eu entrasse na universidade, já que eu também sou a 4ª pessoa que está entrando na universidade da minha família toda. Também sou grato a meus amigos que eu fiz durante esse processo da faculdade, também os amigos que eu fiz fora do círculo da faculdade, porque eles sempre diziam, você é uma pessoa que eu vejo um futuro brilhante, que eu vejo que você pode alcançar mais, então eu vou estar sempre do seu lado, eu vou sempre lhe apoiar, pode continuar, faça o que você sempre gosta, porque é isso que vai fazer com que você siga seu caminho. Primeiramente, a gente tem que encontrar força em Deus e segundo nossos objetivos. Então, se é o seu sonho continuar, se formar, não desista. Vai ter várias coisas querendo atrapalhar, mas não desista, porque no final a vitória é certa. A pandemia, ela nos trouxe algo que a gente ficamos enclausurados. Mas ao mesmo tempo que estávamos em casa presos, nos despertou muitos novos aprendizados, né? A internet, ela sendo utilizada para o bem, eu acredito que ela traz muitos benefícios, né? Podemos usar vários tipos de plataformas, conversar com várias pessoas de outros lugares. Eu mesmo fiz vários contatos, né? Através da internet, com pesquisas mesmo, conhecendo outras pessoas, trazendo novos aprendizados de novas pessoas que estão no sul, fora do país. Então eu acredito que ela trouxe também benefícios, não só malefícios, né? Então se a gente souber usar bem a internet, ela pode trazer grandes benefícios para a educação. Para aqueles que estão passando ou irão passar por esse processo, não desistam. Não desistam, eu sei que não é fácil, eu sei que dificuldades aparecem, mas não desistam, porque sempre quando a gente para, a gente sabe que nunca vamos alcançar o que a gente deseja. Então não desista, continua firme, se pega com as pessoas que você gosta, que sabe que estão ali para lhe apoiar e segue em frente, que um dia você vai conseguir. Eu quero dizer a todo mundo que ainda vai fazer seu TCC ou ainda vai produzir seu trabalho, que não desista na primeira oportunidade. Você é capaz, você pode continuar seu trabalho e mesmo que tenha desafios durante o percurso, eles também vão ser importantes para você dizer, olha, eu superei todos eles e eu posso chegar até o final. Às vezes vão ocorrer situações em que o mais fácil vai ser desistir, mas persista, insista, porque a recompensa no final, saber que você, apesar de tudo, conseguiu vencer aquela dificuldade ali ou aquelas dificuldades que você encontrou, é gratificante. Você olhar para trás e perceber tudo que você passou, todo o caminho que você percorreu para alcançar o que você tem hoje. Vale a pena. Eu acho que tudo na vida que é por conhecimento vale a pena, independente do resultado. Eu acho que o resultado a gente já vai adquirindo a cada passo que a gente dá, que são as pesquisas, que são os textos, que são as amizades, que são todo o vínculo que a gente cria. Eu não mudaria nada. Acho que tudo que eu fiz, tudo que aconteceu foi o que tinha que acontecer. Principalmente o contexto da pandemia. Assim, teve sim alguns agravos, mas eu acho que a pandemia ajudou em alguns aspectos para mim, porque a experiência que eu também já mencionei, que eu fiz do estágio, que compôs a segunda parte do trabalho, se não fosse o contexto da pandemia, eu não teria feito um trabalho como eu fiz e que resultou, né, na composição do trabalho. Então, eu sou grato a tudo que aconteceu, não reclamo de nada, nem mesmo das dificuldades que eu tive. Através do TCC, a gente conhece novos olhares, novos pensamentos, novas teorias. É uma oportunidade de aprendizado para outras pessoas e também traz benefícios para a sociedade, porque através dali a gente
encontra um problema, a gente problematiza e a gente encontra uma maneira de melhorar aquela situação. Então, acredito que o trabalho de conclusão de curso ele vem beneficiar, nesse sentido, a sociedade também.